Abra em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Foi o evangelho de domingo. Vamos relembrar, né? Vamos relembrar. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a gente tem que se colocar dentro dela, para que a gente possa ser transformado pela palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, ela tem que ser um encontro. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar, porque ela vai nos questionar, né? Ela vai nos colocar diante dessa situação. É claro que aqui existia uma situação real, do mar agitado, barquinho deles lá, para afundar, e Jesus dormindo na sono solto. E o pânico deles de morrer todo mundo naquela hora. Mas na nossa vida a gente passa por outras tempestades que não necessariamente de água, né? Mas quando eu leio isso aqui, tem algo que me chama muito, que é o que os discípulos ficaram se questionando: quem é este? Quem é este? Quem é este por quem vocês vieram aqui hoje? Vocês saíram de casa, num dia frio, podia estar dentro de casa dormindo, tomando uma canjica em casa, né, comendo uma pipoca, vendo um filme, uma série. Quem é este que fez vocês virem aqui? Essas coisas a gente precisa sempre se perguntar. É a mesma história, uma comparação da história da lebre com o cachorro. O cachorro está assim, passa uma lebre. Ele vê uma lebre passando e sai correndo, latindo atrás dela. Aí o outro cachorro vê o outro correndo, vai também. E vai uma turma, cada um vai passando, vai vendo o cachorro. E vai aquela turma, uma turma grande, correndo, latindo. Até que um que está lá atrás pergunta para o outro assim: por que nós estamos correndo? Fala: não sei. Então, para. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que saber quem ele é. Quem ele é? Quem é esse que tem o poder de acalmar as minhas tempestades interiores? Quem é esse que eu estou desorientada e ele fala: calma? Porque diante de Deus, Deus é um eterno presente. Então nós temos sempre que, todos os dias, a gente tem que renovar. Por que eu estou com Ele? Quem é Ele? É o amor da minha vida? É a minha força, a minha luz, a razão por que eu venho aqui, a razão por que eu corro, a razão por que eu faço determinadas opções na minha vida? Quem é Ele? Isso para nós tem que ser uma coisa tão clara, porque a nossa fé, quando Jesus pergunta: vocês não tendes fé? A nossa fé é uma construção, e ela é uma mistura de medo e de confiança. Você recebe uma notícia que você está com câncer, e você fala: Deus me abandonou, me esqueceu, morrer. Aí sai a notícia que está curado, que está bem, você fala: não, Deus me olhou. Então a gente vive nessa construção. Como é que eu vou fazer com que isso fortaleça cada vez mais? Como que eu vou caminhar? Eu tenho que ter um encontro com Deus todos os... Amigo não se vê de vez em quando. Amigo, uma amizade pressupõe encontros periódicos, não uma vez hoje, depois na próxima, né, parada.
Porque isso é construção, porque a relação é com pessoa, e a confiança é sinônimo de fé. Bendito o homem que confia em Deus. Está escrito em Jeremias, é como uma árvore plantada, onde está sempre irrigado com água, ele sempre vai dar fruto, independente da estação. Bendito o homem que coloca a sua esperança em Deus. Mas isso é uma caminhada, e é tão lindo, porque quantos de vocês hoje tiveram a graça de ouvir, eu não sei se o evangelho que vocês ouviram hoje, a primeira leitura da missa daqui de hoje foi Reis? Foi Ezequias? O que vocês acabaram de ouvir agora? Fala para mim que vocês não sabem nem o que vocês ouviram agora na missa. Foi a leitura de Ezequiel? Segunda Reis? Não? Alguém consegue me contar o que vocês ouviram agora na primeira leitura? Sem ler? Não, né? Não guardaram. Estou falando como é que a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. O que eu já ensinei para vocês antes de vocês ouvirem a palavra? Chamar quem? O Espírito Santo. Porque essa palavra tem que gerar vida em nós. Então aquilo que eu falei com vocês, a gente está sentado aqui, o corpo está voando. Ok? Aprender a estar. E essa leitura de Ezequiel hoje, assim, ela é encantadora, porque ela mostra para nós essa questão da graça que nós temos de uma coisa chamada oração. Como é que a gente vai crescendo na confiança com Ele? Como é que eu vou tendo uma fé sólida, uma fé firme, que o vento pode bater, que o mundo pode me tirar as coisas, que as minhas referências podem desaparecer, e Ele permanecer, e eu de pé? Só numa construção, mas é muito firme, porque senão na primeira batida eu falo, Deus me esqueceu. Então a oração é um presente de Deus para nós, porque tudo a gente tem que levar a Deus, com súplicas, nós fazer os nossos pedidos a Ele, apresentar situações para Ele, com ação de graças, tudo contar para Ele, tudo levar para Ele, igual o Ezequiel fez. Então eu vou ler para vocês, de novo, porque se ninguém prestou atenção, na leitura de hoje, que é, peraí, eu fiquei tão emocionada com essa leitura de hoje, Reis, e eu vi que não chegou no coração de vocês não, que ninguém lembrou dela, fiquei triste agora, ninguém lembrou dela. Olha que lindo, leitura do livro dos Reis. Então a situação era essa aqui, Jerusalém tinha um exército em volta de Jerusalém, que era dos assírios. Então o rei da Síria chamava-se Senaqueribe, isso é leitura de Reis, ele era o rei da Síria. Então ele mandou um mensageiro lá para Ezequias, que era o rei de Jerusalém, e estava escrito desse jeito, pode imaginar quando ele recebe esse bilhete: não te seduz o teu Deus, em quem confias, pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Então ele recebe um bilhete, o rei está lá do lado de fora, de Jerusalém, fala aqui, o bilhete é esse aqui, ó. Você não fica seduzido pelo seu Deus não, porque você está escutando o que nós estamos fazendo com as nações, nós estamos acabando com todas, você está achando que você vai salvar, por quê? Olha o que ele fez, que é excepcional, a gente tem que aprender. Ele não convocou ninguém, não convocou nenhum exército, não convocou nada, ele pegou o bilhete, foi lá no templo, conversar com quem? Com Deus. Olha que modelo, olha que coisinha mais fofa, fiquei encantada com ele. Lá foi Ezequias, tomou a carta da mão dos mensageiros, foi lá no templo, estendeu a carta para o Senhor para ele ler. Ai, que bonitinho demais, coisa louca. Estendeu a carta e falou com ele assim: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses
mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, olha que linda a oração que ele faz. Livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Foi embora. Não é espetacular? Olha a confiança, foi lá, pegou o papel, falou aqui, só está lendo a mensagem? Falou que vai acabar conosco também. Abre os olhos e leia, abre o ouvido e escuta. E ele faz essa oração de confiança absoluta, né? Nos livra, nos livra. Aí Deus chamou Isaías, eu fico louca com essas histórias. Chamou Isaías, falou: Isaías, vem cá, vai lá dar um recado para ele, para mim. Lá vai Isaías, que você já leu, lá foi Isaías. E eu vou ler só o final da mensagem, para estimular vocês a ler. E aí Deus conta tudo e fala no final assim: eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Deus, quando levanta, coisa não é brinquedo, não. Ele não entrará nesta cidade, e nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. O exército era impressionante o tamanho dele. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Davi foi um rei que Deus foi muito apaixonado por ele, né, gente? Fala a verdade. Nessa mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Síria, pegou as malas e voltou para casa. Do jeito que ele veio, ele voltará, assim disse o Senhor. Quando é que será que nós vamos aprender com esses modelos, né? Porque hoje, da mesma forma que Senaqueribe fez, foi no templo, hoje nós podemos ir aonde? Aonde? Vai ali, ó. Está ali vivo. Vai lá e conta para ele. Vai lá e conta o que te aflige. Vai lá e conta para ele que tem uma tempestade, uma onda querendo te engolir. Vai lá e fala com ele: Jesus, meu marido está com diagnóstico de câncer. Eu não sei se vai viver ou vai morrer, eu estou apavorado, não sei se eu confio no Senhor ou não. Ele sabe que a gente tem uma mistura de medo e de confiança, e que a nossa vida é uma construção, até ter um coração que tenha uma serenidade. A serenidade é fruto da confiança, é fruto do abandono. Por isso que Jesus dormia, porque ele estava completamente abandonado nas mãos de Deus. E nós confiamos mais ou menos na mão dele, porque a gente confia nas nossas. A gente fala: não, eu dou conta. A gente não dá conta de nada. Mas a gente tem que entregar para quem pode. Fala: Senhor, eu estou com um tumulto interno absurdo. Eu não sei se eu caso, se eu não caso, se eu compro uma empresa, se eu não compro, se eu peço demissão ou não. Eu estou desempregado. Conta, olha as contas, olha a minha dívida. Vai lá, conta para ele, apresenta a lista das dívidas. Já fizeram isso alguma vez? Nunca, né? Tem que ser ousado. É espetacular fazer isso, porque o amor é ousado. É assim. Tem que ir lá e dividir tudo com ele. Fala: o que nós vamos fazer o que com isso? Pede ajuda para quem lê, para quem vê, para quem enxerga e para quem te espera. Então nós temos que cultivar no nosso coração a serenidade. Ela depende da confiança, e a confiança é sinônimo de fé. E aí o nosso coração ele vai ter, o coração que é sereno, que confia, ele tem um quadro, tem algo guardado dentro dele, que é a alegria. Já falei com vocês que a alegria é um transbordamento de Deus em nós, porque nós sozinhos não temos alegria nenhuma. Nós somos um bando de hiena, reclamamos por tudo. Tudo a gente reclama. A gente não vê. A gente precisa de Nossa Senhora para nos mostrar a ação de Deus na nossa vida. Olha o que seu pai está fazendo, minha filha, presta atenção. A gente não consegue esperar. Mas por que eu posso afirmar para vocês que a gente pode se entregar, igual diz Teresa de Ávila? Nada te perturbe, nada te inquiete, só Deus basta. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Já aprenderam, não? Aprenderam ainda não? Por quê? Onde que está a garantia disso? Porque primeiro Deus é bom. Vocês rezaram isso no Salmo domingo. Deus é bom.
Não existe maior prova de amor que Ele já fez por nós, Ele já fez tudo. E eu posso afirmar para vocês, Deus é bom e o amor dEle é eterno. Deus não vai mudar de ideia. Mesmo que você fale com Ele, eu não quero o Senhor na minha vida, Ele vai falar, que pena, porque eu continuo te amando. Ele não consegue fazer outra coisa, porque Ele é amor. Então por que eu não preciso me perturbar diante dos problemas? Por causa do amor dEle por mim. O que eu preciso fazer? Correr até Ele, vai lá na igreja, conversa com Ele. Sabe o que me entristece? Conversar com tantos cristãos, se dizem católicos, né? Falo com os cristãos de domingo, chega tumultuado, eu falo, vai lá conversar com Jesus, vivo, aonde? Vai, entra lá na igreja, mas aonde? Tem uma luzinha vermelha, segue a luz, segue a luz vermelha, minha filha. Toda igreja tem uma luz vermelha? Tem, minha filha. Não sabem, desconhecem o maior tesouro que nós temos na vida, que Ele vive. Vai lá e conversa com Ele, vai lá e conta a situação para Ele, e deixa Ele agir. São Paulo fala isso aos Filipenses, acho que é no capítulo 4, em tudo, faça oração, vai lá, conversa com Ele, apresente ao Senhor, seja em oração, seja em súplica, com ação de graças, em tudo, conta para Ele, confia nele, e tenha paciência de esperar. Igual a Catarina falou, Senhor, falou com Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vossa vontade? Ele falou, se você tiver paciência, Catarina. A gente acaba de contar para ele e fala assim, o senhor já resolveu? Não é assim? A gente vai, entrega, e esquece. Fala, Ele está agindo, Ele está fazendo isso. Por que eu sei? Porque Ele me ama. Seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. É preciso falar com Ele, é preciso apresentar. Essa oração, eu quase chorei, eu escutei isso de manhã. Falei, que coisa maravilhosa. Ele não chamou ninguém, Ele era o rei de Jerusalém, Ele não chamou o exército, Ele pegou o papel e foi lá para o templo. Olha que coisa mais pura. Nós temos que cultivar essa confiança simples, pura, de uma criança. Simples. A nossa fé é algo simples. Eu creio no Deus que me criou e que veio, mandou o Filho. Uma oração, quando Deus começa a agir de uma forma assim tão concreta no mundo, é quando Ele manda Jesus, né? A anunciação é a ação de Deus no mundo. Ele entra e fala, vou ensinar vocês. Jesus nos ensinou tudo, Ele apresentava ao Pai, tudo Ele rezava, Ele passava a madrugada rezando. Como é que Ele escolheu os discípulos? Passou a noite em oração com o Pai. Nós rezamos 5 minutos, falando, não, rezei demais hoje. Então nós precisamos de disciplina, precisamos de constância, precisamos de firmeza. E Jesus é tão doce. Eu falo que a doçura dele é tão impressionante, que Ele fala, como é que você vai confiar em mim? Ele fala, experimenta confiar as pequenas coisas. Fala, Jesus, como é que você pode fazer uma coisa dessa, meu filho? Experimenta, treina, confia as pequenas. E veja, é o único que não vai nos decepcionar, não vai nos abandonar, nunca vai te dar algo errado, nunca vai te orientar a algo errado, nunca. Por quê? Por causa do amor, que é eterno. Porque a palavra de Deus não te engana. O que está escrito, aqui está escrito, não vai mudar uma vírgula, um J, como diz Jesus. Está escrito. Quem é este que até o mar obedece? Pode imaginar a cena que esse povo viu? Aquele barco para virar e de repente faz uma calmaria. É igual a nossa vida, quando a vida está parecendo que está do avesso, e de repente tudo acalma. É assim que é preciso dizer, que é preciso fazer. Deus faz, porque Deus nos escuta. Hoje é dia da Sagrada Face. Quando Jesus apresentou para a freira, né, pediu a ela que lançasse essa devoção da Sagrada Face, e ela tinha que fazer, Nossa Senhora manda ela fazer a medalha, e ela não tinha dinheiro, fez o orçamento, não tinha dinheiro, pediu à freira, à superiora, conversou com Nossa Senhora, se podia ser uma outra coisa, que não, e foi toda uma negociação, fez o orçamento, o dinheiro era X, ficou apavorada, não tinha dinheiro. Aí quando ela entra no quarto dela de noite, antes de dormir, na mesinha dela, tinha um envelope, ela abre, exatamente o dinheiro que ela precisava para mandar fazer o que Deus tinha pedido. É escandaloso, porque Deus age.
como assim, Filó? Não tem jeito de fazer isso? Não tem. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Eu era uma menina e fui ajudar meu pai numa reforma lá em casa. E fiz um combinado com Jesus, que Ele iria me ajudar através do trabalho. Tanto que eu sonhei que eu estava num hotel e que eu abri as gavetas e falava, olha, já está tudo arrumadinho. Era carimbo e terço. Uma gaveta só de terço, uma gaveta de carimbo. E todos os carimbos eram meus. Falei, reza e trabalha, né? Como diz Bento, reza e trabalha. E era tão impressionante que tinha uma parte lá, que tinha que fazer, dos armários, a cozinha era muito grande. E era armário demais, era coisa demais. E a forma como o arquiteto desenhou tudo, vocês conhecem arquiteto, né? É tanta coisa que só Deus na causa. E aí, quando eu vi o orçamento que o arquiteto me mandou, meu pai era muito bravo com essas coisas, o arquiteto me mandava tudo escondido, meu pai até, agora está lá no céu, já viu que foi feito assim, né? Mas não teve noção que foi desse jeito, não. Aí o arquiteto me mandou o orçamento, eu fui rezar, falei com Jesus, o senhor viu a conta? Prestou atenção. A lista do arquiteto é essa. Quanto nós dois temos na conta, filhinho? Temos não. Então, eu vou colocar aqui debaixo da cruz, porque a forma como você vai arrumar é sua, né? A esfera dos milagres não me pertence, né? Eu trabalho e rezo. Muito bem. Deixei as coisas lá debaixo. E no dia seguinte chegou uma criança para mim. Eu trabalhava ainda no Hospital do Baleia. Chegou uma criança para mim e os prefeitos mandavam os meninos e com muita coisa. E aí passava pela ortopedia, passava pela pediatria, era uma loucura lá. E aí chegou uma criança para mim que ele tinha um problema no quadril, ou era agora ou eu não perdia. Quando eu vi a situação da criança, eu liguei no ortopedista, eles olharam, avaliaram o menino para mim na urgência, tudo na urgência, porque a Kombi estava esperando para poder ir embora, época de Kombi ainda, ela era uma loucura para trazer o povo. E ele falou, filho, tem que pôr um aparelho. E a oficina, tem uma oficina ortopédica lá, maravilhosa. E liguei para o pessoal da oficina, falei, gente, sabe que as coisas da urgência, tem que fazer esse aparelho, tem que experimentar no menino, tem que passar no ortopedista, tem que ver se está tudo certo e ir embora. Mas é pobre daquela turminha de Deus, aquela turma. Falei, então, não passa orçamento para a família não, deixa para lá. Falei, Jesus, do jeito que nós dois já estamos, né, amigo? Mais um cadinho mesmo, está tudo certo, né? Porque se o Senhor chegasse aqui para mim desse jeito, eu ia pagar o aparelho para você. Então, não posso ter dois pesos. Bora. Aí falei com o moço, não comenta, deixa lá. Fez o aparelho, tudo certo, passou no ortopedista, tudo ajeitado, certo. Já devia ser umas 3, 4 horas da tarde, que eu estava conseguindo comer alguma coisa na cantina, e a cantina era vazada. E os pais que estavam do outro lado nos viam de cá. A avó fez sinal que queria falar comigo, a avó e a mãe. Falei, pedi que elas passassem. E ela falou, doutora Filó, foi me contar, já deu tudo certo, já fez o aparelho, já passou no ortopedista de novo, está impecável, nós já estamos indo embora. Falei, que bom, deu tudo certo. Doutora Filó, mas eu queria agradecer a senhora, porque eu sei que a senhora pagou esse aparelho. Falei, eu? Não, absolutamente, não sei nem quanto ficou isso. Sabia mesmo, não, quando eu ia conversar com eles. Não sei não. Ela falou, doutora Filó, a senhora não me engana? Eu falei, não, deixa eu explicar. O Baleia tem um serviço social. E que depois resolve isso tudo, só pode ficar descansada. A gente já está acostumado com esse tipo de problema aqui mesmo, pode ficar descansado, está tudo certo. Essa mulher olhou, não acreditou em mim de jeito nenhum, mas eu continuei negando, né? Porque Jesus falou, não saiba direito que fez a esquerda, eu estou falando como testemunho. E aí essa mulher ajoelhou lá na cantina, olhou para o céu, chorava eu e ela falou assim, nunca há de faltar nada na sua vida. Deus é testemunha e nunca há de faltar. Muito bem. Acabou, foi embora, eu fui embora. Cheguei no consultório, minha secretária falou assim, a gerente do banco está atrás de você. Eu falei, misericórdia, né? Misericórdia, né? Estou lascada, né, agora. O que será que eu arrumei? Jesus, o que nós dois fizemos? Aí era gerente do posto que tinha dentro do Baleia. Ela me ligou e falou, Filó, tá boa, ótimo, graças a Deus. O que eu fiz? Ela falou, menina, você não gosta de dinheiro, não? Eu falei, imagina, você não tem noção da necessidade, não. Ela falou, Filó, nós fechamos o banco lá no Baleia. Sim,
Você deixou um dinheiro na conta? Eu falei, deixei não. Eu fui lá com você, eu fui com você que eu fechei, como é que eu deixei dinheiro na conta? Deixou o dinheiro na conta. Eu falei, não pode. Eu falei, então antes de você me contar o valor, presta atenção. Você verificou se é meu? Olhou todas as pendências, se não é de alguém, porque eu não vou ter como devolver. Não, Filó, esse dinheiro é seu, você deixou lá. Eu falei, eu acho que é melhor você conferir de novo, antes de você me falar se é meu mesmo. Não, Filó, já está conferido, o dinheiro é seu. Falei, então conta. Nem R$1 a mais, nem 1 centavo a mais do valor que eu tinha colocado debaixo da cruz. Compreendem? Não é, o poder de Deus é algo extraordinário. Ele não deixou nem um centavinho a mais para um picolé. Filó, você não pediu, não foi isso? Foi isso que chegou. Então, a confiança é uma coisa construída, mas tem que ser uma fé igual ao menino. Eu falei com Jesus, eu paguei o aparelho para você e você me deu quantas vezes o que eu te dei? Compreendem? Então essa construção é algo que eu convido vocês a viver, nesse abandono com Ele. Comece com as pequenas coisas, entrega, confia. Falei, só eu e o Senhor. Falei com ele, puxa vida, eu chorei. Eu falei, Jesus, até o centavo que tinha na conta, era o dinheiro que só passou de mão, não era nem meu. Tenho certeza que o dinheiro não era meu. Falei, obrigada, você foi criativo nessa, né? Então assim, eu tinha certeza que eu tinha fechado essa conta, absoluta. Mas é encantador. Se eu passasse o dia contando para vocês metade das coisas que eu vivi, que ele fez. E quando eu vi o padre Duarte Lara falando comigo, né, o dia que eu estava conversando com ele sobre os exorcismos, ele falou, minha filha, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ver, ele fecha os olhinhos, fala com aquela calma dele, o poder de Deus é extraordinário. É assim que ele fala, muito calmo. E é isso. Então, acalmar um vento, acalmar o mar, acalmar uma tempestade da nossa vida. Difícil acalmar tanto tumulto que a gente carrega, porque a gente quer resolver tudo sozinho. A gente acha que vir rezar e perder tempo. E a gente fica computando quanto tempo eu gastei aqui, ali, diante dele. Ele fala, o tempo mais precioso da sua vida é o que você tiver gastado comigo. Porque enquanto você está aqui comigo, eu faço o resto para você. Ó que troca. Espetacular. Então vamos pedir a Jesus que cada dia eu lembre e pense, quem é esse para quem eu levanto? Quem é esse por quem eu estou fazendo uma opção de seguir um caminho estreito, enquanto o mundo está me chamando para um caminho largo? E por que eu estou fazendo opção para andar assim, tão no aperto? Por Ele. Por que eu cuido de todos assim, como Ele falou? Por que você só cumprimenta que Ele te faz bem? Não faz diferença nenhuma. Por que você tem que amar o inimigo? Porque quem é ruim sou eu, tenho que aprender a amar. Não estamos aqui para aprender a controlar a conta bancária. A conta bancária Ele faz, estamos aqui para aprender a amar. Que não é fácil. Não é fácil aquela pessoa que você não gosta virar o espelho para você e falar que eu sei que está ruim ainda, que eu tenho que melhorar. Não é fácil. O caminho com o Senhor, o caminho de conhecimento pessoal e de viver até a gente poder conseguir se abandonar nele, igual Jesus estava abandonado nos braços do Pai, dormindo no barco, é a nossa missão. De não ter medo de nada, porque se eu vivo para Ele, não é assim que São Paulo falou? Se eu morro, é para ficar com Ele, é estar com Ele. Quem vai me separar das mãos dEle? Ninguém. Ele fez o império voltar, igual Ele fez com Gedeão, gente. Vocês lembram da história de Gedeão? Para me encerrar, vocês lembram da história de Gedeão? Sou apaixonado com Gedeão. Lembra da história de Gedeão, não? Não. Gedeão também ele era como um general, e ele tinha que levar o povo de Jerusalém para uma outra batalha, e a turma lá era 30 mil homens. Aí Deus falou com Gedeão, arruma uma turma boa de luta. Gedeão então arrumou uns 10 mil. Deus falou, aqui Senhor é esse? Não, Gedeão, gente demais. Senhor, só viu quantos que são do lado de lá? Gedeão, meu filho, eu estou com você. Senhor, lá é 30 mil. Gedeão, meu filho, eu estou com você, Gedeão. Tem gente demais. Depois vocês vão achar que vocês venceram por vocês. Pode não, gente demais. Então põe esse povo todo para tomar água aqui no rio. Você vai escolher os que agacharem e tomar água igual cachorro.
300. Senhor, só 300. O quê? Só viu quantos são lá, Senhor? 30 mil, Senhor. É aí, Gedeão. Tem gente demais, Gedeão. Gente demais. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Agora de noite você vai descer lá para poder ver o acampamento durante a noite, você poder ver como é que está a turma lá. Hein? Vai descer lá. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Senhor, mas para ir. Se você está com medo, chama um companheiro. O que você acha que ele fez? Chamou o companheiro. O companheiro e Deus. Então vai os 3. Vamos embora, Gedeão. Eles foram ver como é que a turma estava num vale. Deus falou assim: Gedeão, não leva nenhuma arma. Hein? Nenhuma arma. Senhor, o senhor viu quantos são? Não, eu estou com você, Gedeão. A confiança nossa é assim. Não, Senhor, mas o senhor viu quantos são? Vai. Vocês vão separar em 3 grupos de 100. Vocês vão ficar nos pontos que eu mandar. E vocês vão levar uma trombeta e um cântaro. E vocês vão iluminar. A hora que ao meu sinal, vocês vão tocar o cântaro. Vocês vão tocar a trombeta. E aí, no meio da madrugada, eles se posicionaram, 3 grupos, e tocaram. Gedeão tocou a trombeta e a turma tocou junto. Como eles estavam embaixo, no vale, e a turma em cima, quando tocou, o barulho foi uma coisa assustadora, eles desorientaram, acordaram desorientados, e um matou o outro. Sobrou ninguém. Gedeão levantou a espada e falou: venci, né? Ele não, né? Por isso que é a espada de Gedeão, né? Então, a nossa vida é assim. Gente, eu estou com você, eu sei. Então, acho que tem hora que Deus olha para nós, sentado chorando, e pensa assim: por que será que está chorando, gente? Eu estou aqui. É isso que eu quero que vocês aprendam a viver na vida de vocês. Essa certeza que vocês não estão sozinhos. Essa palavra de Deus não mente. Eis que estarei convosco todos os dias. Então não tenha medo, seja lá do que for que bater na sua porta. Seja lá do que for, como amigo que Ele é nosso, a gente tem que aprender a aceitar o que Ele manda, o que Ele envia. Seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja saúde. O que Ele mandar, o que Ele enviar para você, que seja feita a vossa santíssima vontade. Por quê? Porque eu estou convosco. Eu sei que Ele está conosco e que os olhos dEle nos acompanham, que Ele escuta tudo, que Ele vê tudo, e que o coração dEle, assim como o de Maria, está atento às nossas orações. E Ele vai agir. É essa confiança que tem de nos fazer descansar e ter um coração sereno, não no tumulto. Entregue a Ele, entregue. Mas isso é um treinamento. Por isso que todos os dias a gente se levanta e fala: Senhor, eu estou bem com saúde, eu tenho a graça, a honra de poder vos amar e servir. Então que o Senhor use de mim como o Senhor quiser. Pergunte para Ele 2 coisas: o que o Senhor quer que eu faça com o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos embora trabalhar. É assim. E aprenda a viver a aventura de andar diante de um Deus vivo. É simplesmente espetacular. Não tem como explicar, tem que viver. É espetacular. Viver com Ele todos os dias, saber que Ele está do seu lado. De vez em quando você vai rir sozinho, vai chorar, vai falar: gente, é verdade, né? Ele não é uma ilusão, Ele é real. Então aprendam isso. Deus nos permite viver isso. Experimentem. Quem é este a quem o mar obedece? Quem é esse que é capaz de acalmar a dor do meu coração? Quem é este que fala: Senhor, põe um bálsamo nessa dor, Senhor, põe a mão nesse tumulto da minha vida, e de repente a vida vira. De repente tem uma mudança radical em cada coisa. Quem é esse? Fala: é aquele que me ama, é aquele que me criou para ser dele, é aquele que me criou e me convidou para viver eternamente com Ele. Não desperdicem 1 minuto da sua vida. Faça somente aquilo que agrada o Senhor teu Deus. Não desperdice a oportunidade de andar diante de Deus vivo. Não permita que nada te perturbe. Aprenda tudo que te inquietar, venha até Ele. Tudo que chegou, que não chegou bem no seu coração, venha até Ele. Aprenda a ser dependente dEle, como o ar que você respira. E você verá que diferença fará na sua vida. Quantos remédios irão diminuir na sua vida? Porque a ansiedade será domada. Porque eu tenho um Deus que eu posso confiar. As minhas insônias serão resolvidas, porque eu posso me abandonar nele. Então nós teremos uma razão para dançar, para nos alegrar, porque o Senhor me
ama. Esse é o nosso sustento e a razão de estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ficou, depois da morte e da ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, né? Orientando, conversando, instruindo. E chegou o momento que ele ia voltar para casa. Então nós lemos isso em Lucas, domingo, Lucas capítulo 24, né? E Jesus falou com os discípulos, né? Enquanto ele conversava com eles, e falou: são essas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. E eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação. O que a ascensão de Jesus diz para cada um de nós hoje? Porque se isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando eu leio isso, o que eu tenho que tirar disso? Essa palavra, se ela não mexer no meu coração e no seu coração, ela não se torna vida, né? Não nos transforma, né? É uma coisa que a gente precisa entender, que a palavra de Deus, ela não é nem uma ideia, nem um ideal. À medida que eu escuto, à medida que eu medito a palavra, ela me transforma, e à medida que eu sou transformado, eu cumpro essa frase que Jesus disse aqui, ó. Que é para que a gente possa proclamar, levar o nome dele a todas as nações, né? Que a gente leve. Como é que eu posso levar? Como é que a gente pode transformar e anunciar o nome de Jesus? A partir do momento que essa palavra fez efeito em mim. Então vocês vão em São Paulo, o outro vai em Fortaleza, o outro vai nos Estados Unidos, aonde vocês forem, a partir do momento que vocês estão transformados, é o Cristo vivo que a gente leva, não é? Então, para que isso se cumpra, a primeira pessoa que tem que ser transformado somos nós. Então essa palavra é a palavra que nos transforma, né? São Leão Magno diz que quando Jesus volta ao céu, vocês imaginam, né? Deus nos criou, nós já falamos isso aqui mais de uma vez, né? Nos criou por amor. Nos criou e pelo fato de ter nos colocado, a gente lê aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está subindo aos céus, aparece dois homens e falam: por que vocês estão aí olhando para o céu? Aquele que foi vai voltar, né? Por que estáis aí a olhar para o céu? Então, por que nós estamos aqui? Porque Deus nos colocou aqui. Deus nos fez, nos colocou aqui nesse projeto, né? Deus nos criou com essa história maravilhosa desse amor incondicional, e que pelo pecado, né, o homem se abandona de Deus, troca, né? Desiste de Deus. E por isso entra na nossa vida o sofrimento, entra a dor, entra a doença e a morte, né? Mas Deus não desiste disso, né? Não desiste de nós e faz esse projeto maravilhoso que é o projeto da salvação. Então Jesus vem nos buscar, Ele toma a nossa carne e assume isso e vem nos buscar de volta para o Pai, né? Ele vem nos dar o caminho, Ele vem como o bom pastor. Quando Jesus volta aos céus, volta para casa, Ele leva até Deus a nossa humanidade, né? Ele era divino, mas Ele leva junto a nossa humanidade. Então isso, a festa da ascensão é para nós uma confirmação, a esperança, que quando Deus nos dá a vida eterna, Ele não dá a vida eterna somente no espírito, mas também na carne. Vocês acreditam de verdade que o seu corpo em carne ficará eternamente vivo? Vocês acreditam nisso? Fala, mais ou menos, né, filho? A gente nunca pensou nisso, nunca foi chamado para pensar. Mas Deus devolverá o nosso corpo
Quem falou isso? Ele mesmo. Falou para Catarina de Siena, pode ler no livro Diálogo. Ele fala, Catarina, eu vou devolver o corpo para vocês nem vão sentir falta dele, mas eu devolvo o corpo. Jesus e Nossa Senhora já estão no céu com o corpo glorificado. Jesus veio, ele depois da ressurreição, ele não comeu, ele não andou, ele não falou, ele não tinha corpo. Nós também vamos ter de volta o corpo glorificado. Isso é uma coisa espetacular. É algo assim, sem palavras. Se a gente acredita de verdade nisso, porque a festa da Ascensão é uma festa para poder renovar em nós a nossa fé e a nossa esperança. É para poder nos chamar a ser seguidores de Jesus, mas de uma forma muito responsável e com maturidade para viver a nossa fé. É viver uma fé com compromisso com esse nome de Jesus. Não é ter uma fé que se limita a vir à igreja. A minha fé em Jesus, eu não posso estar limitada aqui. Eu tenho que levar Jesus aonde eu estiver. A minha vida, seja pública, seja restrita, aonde eu estiver. Tudo que me rege, todos os meus atos têm que estar determinado porque eu creio nele. Então, é estabelecer de novo a minha fé. Não só aquilo que creio, mas em quem eu creio. Naquele que jamais irá me decepcionar, naquele que jamais irá me trair, aquele que jamais irá olhar para mim e falar, não te amo mais. Nunca, né? Nunca, esse nunca vai trair, nunca vai abandonar, nunca vai nos trocar, nunca vai desistir de nós. É nele. Então, se a gente tem essa esperança nele, é nele que a nossa vida está fundada, e é por ele que a gente passa a viver, é para ele que eu passo a viver, com ele e nele que a gente passa a viver. Então tudo na nossa vida é com ele, e aí a gente vai levar a esperança. Hoje os cristãos são convidados a ser testemunhas da esperança, porque o mundo te olha. Se nós somos cristãos, se nós assumimos Jesus, qual é o nosso comportamento que se diz diferente? Onde as pessoas vão poder olhar para você, né? Hoje a gente é chamado a ser cristãos ânfora. Está escrito em Amós. Deus Pai diz assim: vai haver um tempo que eu vou mandar na terra fome que não será de pão e sede que não será de água, mas será fome e sede da palavra de Deus. É esse tempo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós que estamos sendo o resto, né? O restinho do povo que crê. Nós somos convidados a estar na terra, inseridos na terra. Então por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui porque assim Ele nos colocou, com nossos olhos fixos no céu, vivendo aqui, na certeza que eu estou enraizada, minha âncora está lá, eu sei para onde eu caminho. Eu sei que a minha vida não encerra na hora da morte. Não encerra. A morte não tem a última palavra, apesar de a gente não pensar nisso. A ascensão nos mostra que até a nossa carne, nela nos será devolvida. O corpo é glorificado. Né? Se vocês já tiveram oportunidade de ver os santos que estão conservados vivos, né? Parece que está dormindo. Imagina o que ainda vai ser esse corpo glorificado. A gente não tem dimensão do que isso significa. A gente não é convidado a pensar. Né? Hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos, eu estava numa sala fechada com eles, e era uma aula de pós-operatório, de cirurgia cardíaca. E aí quando foi entrar nas arritmias, eu falei com eles: oh, gente, vamos parar a aula, já tem 50 minutos de aula, vamos parar, e quinta-feira a gente faz o fechamento dessa aula. E saí da sala. Quando eu saí da sala tinha uma mãe chorando, e eu falei: olha, eu estava achando que a senhora não ia vir agora, e o bebê dela está operado já lá há uns 10 dias, estava muito grave, uma cirurgia muito complexa. E aí falei: vamos entrar, eu preciso conversar com a senhora. Sentei, acolhi ela e a avó. O psicólogo já tinha feito essa parte, conversamos muito, e falei: agora vamos lá, vamos entrar. É Jesus. Eu fico impressionada, né? Eu ter interrompido a aula, que eu podia ter encerrado a aula, né? Eu interrompi a aula, fui lá, quando eu bati o olho no monitor, eu falei: me dá uma água benta, porque vai parar. Que isso, filó? Vai parar, ele vai morrer agora. Vai parar. Falei com a mãe assim: a senhora é cristã? É. Crê em Deus? Creio. É católica? Sim. Por quê? Vou batizar seu filho agora. Por quê? Porque ele vai morrer agora. O que Jesus falou sobre a morte? Ninguém sabe. Ninguém lembra. É impressionante. Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele jamais morrerá.
Então, a senhora agora é mãe de um na terra e outro no céu, vai ter um anjo para tomar conta. E aí o pessoal ficou me olhando, eu falei, para poder atravessar esse caminho, para voltar para casa, a gente tem que ter uma cruz, que nos abre o caminho. E eu vou pôr uma cruz nesse menino, para ele poder ir para o céu, brincar de roda. E aí foi a conta de eu terminar o batismo, o pessoal, falei, água benta, ninguém achava, falei, água destilada, qualquer água serve na hora dessa, mas pagão não pode ir, não pode voltar para casa, né? Eu e ela e a avó batizamos o CTI inteiro, deixei o povo tão estarrecido lá hoje, que eu falei, quinta-feira, viu, moçada, nós vamos reunir sobre morte, os técnicos de enfermagem, estavam todos, os residentes de fisioterapia, os psicólogos, está todo mundo tão assustado. Eu falei, vocês estão assustados? Vocês nunca ouviram dizer que a gente nasce para esse dia? A nossa vida toda vai culminar no momento da nossa morte, no momento de voltar para casa. Então nós nascemos para esse dia, esse é o dia que a gente se prepara, é o nosso grande encontro, com quem nós vamos poder abraçar, nunca mais separar. Vocês imaginam o que é isso, né? Isso é algo maravilhoso, mas a gente tem tanto pavor, nem gosta de comentar, tocar no assunto. Não é? E quanto menos a gente discute sobre isso, mais a morte nos apavora. Porque a gente não dá conta de discutir. Eu falei com essa mãe, a morte nos tonteia, mas não nos tira. Porque ela não tem a última palavra. Nós pertencemos a Deus e a nossa vida é eterna. Ele ganhou. Quem morreu não foi Jesus, quem morreu foi a morte. Ele matou a morte por nós. Mas se a gente não tivesse a convicção, que cristãos somos? Se nessa hora a gente ficar no chão, porque nós já estamos situados num mundo que hoje é tão interessante pensar nisso. Hoje eu estava falando isso no CTI de manhã com a plantonista, que ela também é cristã, e falei com ela, hoje nós cristãos estamos vivendo um martírio. Não é o mesmo martírio da época de Paulo, de Lucas, que eles pegavam os cristãos e jogavam na arena para os leões comer. Hoje o nosso martírio é diferente, porque hoje o interesse não é matar o nosso corpo, mas é matar a nossa alma, é tirar de nós a esperança em Jesus, é tirar de nós a certeza que a vida não vai acabar aqui, que nós temos uma imortalidade do corpo e da alma, que vamos viver eternamente com um Deus que não mente, que não ia atravessar o mundo para poder falar um monte de bobagem conosco, não ia sofrer numa cruz por nada, mas para nos colocar de volta no céu, que é lá que Ele nos quer. Então hoje o mundo faz de tudo para poder tirar de nós essa certeza a quem pertencemos, e faz de tudo para nos tirar. Hoje nós não podemos mais nos pronunciar, hoje nós não podemos mais falar o que é certo e o que é errado, hoje nós não podemos mais, tudo a gente é tolhido, eu vejo a hora que eu vou ser presa. Então, porque tem que ter coragem de assumir o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho na radicalidade que ele exige. Por quê? Porque entre Deus e o resto, é claro que eu estou com Ele, vou te matar, oh que graça, vai me dar, vou virar Marte, é uma coisa espetacular. Não ter medo de assumir a nossa fé. Mas nós estamos ficando acuada, daqui a pouco pode falar nada. Né? Quando um adolescente estava no consultório, acho que foi semana passada, eu nem sei, estou trabalhando tanto que eu já perdi a noção. E eu falei com ela, eu tenho um diagnóstico para você. A saúde, a Organização Mundial de Saúde já mudou a definição. É um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. A sua doença é espiritual. Porque vocês resolveram desistir de Deus. Então você perdeu o ânimo. Então os psiquiatras acham que vocês estão deprimidos. Não, mas o seu problema chama-se ausência de Deus. É isso que é essa doença. Não é física, é na alma. Quem sustenta o corpo é a alma. A alma está deprimida, está desnutrida, está desidratada. Se você não nutrir, não hidratar, murcha. Menina de 14, 15 anos murcha. Por quê? Porque não tem o ânimo do Senhor. E nós temos que ter essa coragem. Ela falou, eu estou conversando com as amigas da minha mãe sobre budismo. Eu falei, querido, eu respeito profundamente, apesar de não concordar com nada disso. Porque Buda é um homem, eu estou falando de Deus. Deus é Deus, não tem ninguém acima dele. E tudo tem que ter Ele à nossa frente. Primeiro Ele, depois o resto. Nós temos que tomar essa consciência. Não temos que ter medo de anunciar que cremos. Não temos que ter medo de falar as verdades do Evangelho, porque a minha preocupação, e a preocupação hoje cada vez mais, é a salvação das almas. Ou nós vamos para uma alegria que é eterna, ou um sofrimento que é eterno. Não pode negar isso para as pessoas, se a gente tem conhecimento disso. A pessoa pode ser livre e fala, não quero uma opção, nunca vai poder falar, não fui avisar. Mas não podemos ter medo de testemunhar essa coisa maravilhosa que é acreditar nesse Deus que conversa conosco, que te escuta, e que se você falar, Ele vai te ouvir, e que se você calar, você vai ouvi-lo.
Filó, mas eu não escuto, não tem importância não. Jesus falou assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não escutou, mas você está intuído a fazer uma coisa, se ele não estiver de acordo, ele pede. Essa é a confiança que a gente tem que ter nele. Por quê? Porque ele nos ama. Não é assim? A gente tem que confiar. E essa confiança tem que ser incondicional. A nossa fé, a nossa alegria em Jesus, ela tem que contagiar o povo. Como é que eu posso falar que eu creio em Jesus? Está morto, a vida, aos céus. Ué, que religião é essa? Não pode. O povo de Deus tem que ser, por natureza, alegre. O circo está pegando fogo, mas nós temos que ir no meio do circo. E ele, então está tudo certo. Daqui a pouco o fogo apaga. Por quê? Porque ele está junto. Mas nós temos que carregar isso conosco. Falei com essa mãe, fica de pé. Agora eu vou fazer uma oração que nós vamos agora pedir à única mulher que entende essa dor. É Maria. Ela teve com o inocente nos braços. Igual a senhora vai estar. A senhora pode abraçar? Pode, vamos rezar. Vamos chamar a Nossa Senhora, que ela vai interceder por você. Agora a senhora terá força de permanecer de pé. Tem menino para cuidar ainda e tem outro filho. E fala junto comigo. Repete o que Jó disse. Deus nos deu, Deus levou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas tem que ter coragem. Não tem que acuar, falar, ouvido aos céus. A senhora não merecia passar por isso. Que isso? Eu falei, um dia nós vamos entender esses mistérios que a gente não compreende nada. Eu ao mesmo tempo olhando para o tamanho e falando, isso está de alta. Estava dando 3 altas e um óbito. É assim mesmo. Falei que os residentes me olharam todos chorando. Falei que quinta-feira nós acabamos de prosear. Vocês vão, pensa sobre isso. Pense aqui de verdade. Em que vocês creem? Porque nós resolvemos trabalhar com medicina, trabalhamos com sofrimento o dia inteiro. Mas temos que dar para o nosso paciente a coragem de dizer, a ciência vai até aqui. A vida não encerra. Por quê? Porque Deus assim a fez. Não podemos ter medo. Ciência tem o caminho dela e a fé tem o caminho dela. Um precisa do outro. Quem precisa dos dois? Somos nós. Não precisa ter medo, não é? Então, quando Jesus disse, vós sois testemunhas de tudo isso. Quando os discípulos voltaram, eles voltaram com alegria. Tem uma coisa, uma palavra dita aqui, que às vezes a gente passa por ela na leitura e não presta atenção. Qual foi o último gesto que Jesus fez enquanto ele subia? Ver se alguém prestou atenção na leitura. Qual foi a última coisa que Jesus fez? Qual foi a última coisa que Jesus fez? Enquanto ele subia aos céus, o que ele fez? Abençoou. O que isso quer dizer? Que nós, cristãos, somos portadores da bênção. Então nós temos que ser testemunhas da bondade de Deus. Se isso a gente pensar no nosso comportamento. Os discípulos, essa bênção de Jesus, curou, levantou tanta gente, ressuscitou, não foi assim? Foi. Os discípulos foram abençoados para continuar o trabalho. Nós somos hoje essa geração dos apóstolos, discípulos de Jesus. Então essa bênção faz parte da nossa missão. No mundo que é onde a moda é falar mal dos outros, há um fetiche, eu acho, sei lá o quê, que o povo tem um desejo, como diz um adolescente comigo, tia Filó, mas é uma delícia falar mal dos outros. Falei, menina misericórdia, como que pode ser uma delícia falar mal dos outros? Mas é bom, tia Filó. Não é. Então no mundo do maledito, nós temos que ser o inverso. O cristão, ele tem que fazer a bênção. Ele tem que abençoar, ele tem que falar. A bênção quer dizer, a palavra quer dizer bem dizer. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que falar bem do outro. Eu tenho que falar bem de uma situação. Nós não temos que caminhar no pessimismo, não. Nem falar do outro, não. Nós temos que ter a capacidade do olhar de Deus. Sabe quando Deus terminou a obra dele toda, olhou e viu que tudo era bom? Nós temos que ser capazes de buscar de volta esse olhar, para olhar para aquele que ninguém acha que vale nada, abandonado, largado, e ver o bom que está ali. Nós temos que mudar. Gente, prestem atenção, como diz São Tomás de Aquino, a cada um de nós é dado um tempo, não podemos desperdiçá-lo, porque lá diante dele, esse tempo irá nos cobrar. O que nós fizemos com esse tempo? Então não percam tempo, e semear o bem, e fazer o bem, e ser testemunha da misericórdia do Senhor, e ser a extensão da misericórdia de um Deus, a cuidar uns dos outros, a levantar aquele que está caído, a buscar aquele que está com fome. Eu não posso entrar numa igreja, a querer ornar, só enfeitar aqui, o meu irmão lá fora com fome.
Eu não posso, porque o mesmo Cristo está lá. Ele está aqui, ele está lá, passando fome, tudo isso. Nós somos irmãos, gente. Então o cristão, hoje, com a ascensão, nós somos testemunhas. Hoje nós estamos inseridos no mundo do fake news, da mentira, da confusão, de falar mal do outro, destruir o outro. Agora daqui a pouco tem campanha política, um quer matar o outro, né? E é só falar mal, levantar o passado, é aquela confusão que vocês estão acostumados. Nós somos cristãos, nós temos que agir diferente. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ser a transparência do Cristo. Nós temos que falar para as pessoas que Jesus é de verdade. Ele não é ilusão, ele é real. Real. E é tão interessante essa questão de dar a bênção, né? Quando a gente pede isso para Deus, quando a gente imagina, domingo, acho que foi domingo, eu estava com meu marido, a gente foi à padaria, eu disse sozinha no carro, e eu falei com ele, que eu vivi com meus irmãos de rua, o que eu faço com Jesus, né? Igualzinho. E quando eu os encontro, eu vou lá. E vou lá saber o que eles estão precisando. E não o que eu acho que eles estão precisando, não é? Aí eu cheguei perto de um e falei, o que você precisa hoje? Aí enquanto ele falava, um outro chegou e falou comigo assim, ô dona, a senhora pode me abençoar também? Aí eu olhei para ele e falei assim, claro que posso, o que você precisa? Ele falou, uai, mas agora eu não sei o que eu peço, perdi o rumo. Eu falei, Jesus, eu comecei a rir, falei, eu vou te ajudar a decidir o que você precisa, vou te orientar para saber quantos meninos você tem, se tem mulher em casa, né, para a gente resolver isso. Aí eu falei, cheguei no carro rindo, falei com meu marido que aquele irmão fez igualzinho eu faço com Jesus. Quando eu falo, Jesus me ajuda, ele fala, pois não, o que você quer? Eu falo, perdi o rumo, não precisa de nada, não, nada. Quem falou que estava precisando de alguma coisa, gente, só do seu olhinho já está tudo bom, está tudo certo. É assim, né? Esse poder talvez que a bênção traz, né, de poder dizer ao outro, sem armas, né, sem limite, falar, claro que posso te ajudar. Às vezes a pessoa está tão esperando nada, né? Estão esperando não, estão esperando ninguém nem deixar sentar, nem chegar perto porque tem medo. Quando alguém chega e traz, porque é aquilo que ele faz conosco, né? Quando a gente se vê tão miserável, quando eu vejo, né, em cada procissão da Eucaristia, que eu falo, Jesus, eu sou tão leprosa para estar numa fila dessa, e o Senhor me aceita, o Senhor me acolhe, o Senhor vem me nutrir, o Senhor vem me dar força para dar conta de correr quanto a gente corre, o Senhor vem, né, como diz o povo hoje na CTI, Jesus não está soprando no seu ouvido que você vai parar aqui dentro de repente, né? Deve ter me tirado lá da aula, né? Que a gente é levado, como Nossa Senhora hoje, né, foi levado para visitar Isabel sob a força do Espírito. Então que a gente é sendo levado para quê? Para ser a força dele, a mão dele, o abraço dele. Essa é a nossa missão com a ascensão. O que eu tenho com a ascensão de Jesus? A certeza que a minha vida não vai acabar no nada. A certeza que quando eu fechar os olhos, eu já falava isso lá no CTI, vocês não ficam me reanimando não, porque eu não quero ser reanimado, está escutando? Deixa eu ir embora em paz. Quem se vocês não ficam fazendo massagem cardíaca, eu não quero massagem não, deixa eu ir embora. E aí, porque tem hora que eu tenho que quebrar lá com isso, que esse fica muito tenso, né? Quando a gente ter a coragem de saber que naquele momento, pensa bem, naquele momento que eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir para ver aquele que por causa dele estamos aqui. Isso é espetacular. Poder vê-lo de verdade. O véu vai cair, eu vou poder vê-lo face a face. Porque a liturgia hoje, quando a gente vem aqui celebrar a missa, é o caminho que por causa de Jesus nós chegamos a Deus. Mas um dia, essa liturgia aqui, nós vamos celebrar lá, mas sem véu, eu vou vê-lo face a face. Isso é uma coisa louca pensar nisso. Que cada dia a gente caminha para poder estar junto com Ele. Que não terá fim, não tem sofrimento, não tem dor. E essa esperança o mundo precisa. Quando você vê o povo desanimado, desorientado, sem razão para estar de pé, sem sentido na vida, somos nós que vamos colocar no outro coragem. O que está difícil? Nós temos um Deus, temos um Pai. Ajoelha, fala com Ele, a sua vida vai mudar. Por quê? Porque Ele é seu Pai. Por que Ele não entrou antes? Você não convidou. Você achou que dava conta sozinho. Se você falar, Pai, me ajuda, Ele vai falar com prazer. E o que Ele pode? Simplesmente tudo. A gente fica até mal acostumado, né? Porque é assim mesmo. Pode falar com Ele, pode derreter nos braços dEle, pode chorar com Ele. Né? Então, por que a gente anda entristecido? Por que a gente anda abatido?
Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus voltará. Mas eu tenho que lembrar a minha realidade. Então, quando a coisa está muito difícil, lembra disso. Lembra desse Deus que acalma as tempestades. Lembra desse Deus que fala, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou convosco. Senhor, a situação é dura. Não importa se não, eu mudo ela. Mas está difícil, eu passo com você. E está escrito, se eu tiver que passar pelo fogo, não queimarás. Se tiver que passar pela água, você não afoga, eu estou contigo. É essa confiança num Deus que é vivo, porque Jesus não é ilusão. Eu falo isso com vocês, ele não é ilusão. A gente falta pegar, né? Palpar. Tem hora que a gente quase faz assim nele, né? Quase pega. De tanto que ele se faz presente. De tanto que ele é próximo de cada um de nós. Por quê? Por amor. Então pensem nisso, assim. O que essa festa diz a mim? Que eu viverei eternamente com ele. A minha carne voltará. O sangue voltará a circular. Eu vou voltar à carne um dia que eu sou imortal. Por quê? Porque ele fez isso por nós na cruz. Isso é maravilhoso, isso é de chorar. De pensar nesse Deus que é puro amor. Mas que por causa disso eu tenho esse compromisso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós somos as testemunhas da esperança que o mundo precisa. Nós temos que levar a alegria, a bondade de Deus, o olhar desse Deus, colocar o irmão de pé, dizer ao outro, coragem, vamos junto, não dou conta de andar, te carrego. Por quê? Quem carrega a gente é Deus. A gente vai carregando uns aos outros. É assim. Então não tenhais medo. Por quê? Porque é Ele que caminha conosco. Somos filhos dele. E hoje nós vamos conversar sobre estar reunidos em comunidade, em nome dele. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, é a primeira vez onde uma comunidade, quando se reúne, se diz que a comunidade é de irmãos. É a primeira vez que é citada a palavra irmãos. Então, porque somos irmãos, não somos uma comunidade de perfeitos, nós somos uma comunidade de irmãos. Então, nós temos que pensar em algumas coisas. Primeiro, quando a gente vem reunir na missa, ou no grupo, ou dentro de casa que a gente vai reunir para rezar, o que é que nos motiva? A gente não pode rezar porque somos obrigados, não podemos rezar porque temos medo, ou porque temos uma rotina para ser cumprido. A gente não pode ir à missa por rotina. Eu tenho que ir à missa com alegria, porque eu vou me encontrar. Com quem? Com Jesus, que a gente não vê, mas que está aqui. Ele prometeu que se 2 estiverem reunidos, eu estou. Para que a gente se encontra? Por que a gente faz um grupinho de oração? Por que a gente faz grupos pequenos em casa? Qual é o objetivo? Qual é o nosso... Quem é a pessoa que vai nos motivar? Quem é que é aquela pessoa que a gente idealiza? É Ele. Então a gente reúne para aprender, para fazer memória do que Jesus falou. Então a gente faz memória. A gente lê um trecho da palavra e faz memória. E aprende para viver. É assim. Então, à medida que a gente vai conseguindo pegar a palavra que a gente ouviu e experimentar na nossa vida, a gente cresce como discípulo dele, como seguidor dele. Mas enquanto a palavra está lá e a minha vida está aqui, eu não faço crescimento. Mas eu tenho que experimentar. Tenho que experimentar esse Deus vivo andando na minha vida. Assim eu tenho que experimentar a palavra. Senão eu não faço uma comunidade. Né? Então é preciso que a gente consiga pensar para poder caminhar com Ele. É preciso. Então, quando eu penso que às vezes muitas pessoas vêm à missa e não sabem o que estão fazendo, é triste. Vêm à missa num desânimo e sai pior às vezes do que entrou. O coração está fechado, não sabe o que fez lá, sentou e levantou, não entendeu nada do que fez lá dentro. Não ouviu a palavra, não só com o ouvido, não com o coração, para falar o que ele quis dizer para mim. Hoje, do jeito que Jesus falou para os discípulos lá, hoje ele fala para mim. O que ele está querendo dizer para mim hoje? E que entrar para poder receber a Eucaristia, que é uma dádiva de Deus, entra como se fosse uma fila, porque todo mundo está indo, igual promoção, todo mundo está comprando, estou indo também. Mas não entende o que está fazendo. E por isso sai, às vezes, pior do que entrou. Porque achou até que perdeu tempo. Ou veio à missa, porque disse que tem que ir, porque senão é pecado. Não entendeu nada.
Então, o que nos motiva, o que nos anima, o que nos dá força, o que nos encoraja, o que nos transforma, é a presença de Jesus. Então, por isso que a gente reúne em nome dele e fazemos por isso uma comunidade. Nós somos assim que nos estabelecemos. Como é que nós vamos aprender nesse mundo? Como é que nós vamos nos realizar nesse mundo? À medida que a gente aprende a relacionar. Eu dependo de vocês para ser o que sou, e vocês dependem de mim e uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Porque é só quando eu sou livre para amar e ser amado, para compreender e ser compreendido, para escutar o outro, para entender o outro. É assim que a gente vai se fazendo. Então, quantos problemas hoje na nossa vida, nas relações entre pai e filho, entre colegas de trabalho que quer se matar, em as famílias, sogra, cunhado, genro, nora, porque a nossa vida é feita de relações. E nem sempre as nossas relações, nós temos uma comunidade que fala a mesma língua. A mesma língua. Mas se nós estamos diante do Senhor, reunidos no nome dEle, o que pedirdes ao Pai, eu concederei, se vocês estiverem de comum acordo. Porque Ele imagina e espera que a gente esteja encaminhada. Então a gente reúne em comunidade com os nossos pecados, com as nossas fragilidades, com as nossas misérias. E a gente tenta caminhar junto. Mas dentro das nossas relações podem haver rupturas. E aí a gente precisa estar e saber como conduzir essas rupturas. Porque quando Jesus fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós. Então aqui Jesus está nos ensinando como é que a gente vai relacionar quando quebrou alguma coisa. Então preste atenção. Se a gente vem à igreja, se a gente se dispõe a rezar, se a gente se dispõe, muitas de vocês, à missa diária, a rezar o terço, a confessar. Então nós temos uma caminhada onde o nosso modelo é Jesus. Então, se alguém faz alguma coisa que não revela a imagem dele, às vezes comigo, ou com o outro, e faz alguma coisa que pode comprometer o nome daquele que a gente crê, a gente vai conversar. Então nós vamos ajudar o outro. Mas ajudar, ele não é impor, é propor. A linha é diferente. Eu não imponho ajuda, eu proponho ajuda. Porque para me propor ajuda, primeiro eu tenho que ter uma presença, eu tenho que estar com o outro. Eu tenho que ver qual é a necessidade do outro. E eu tenho que ajudar o outro sem que o outro seja dependente de mim. Mas eu tenho que ajudar, mostrar o caminho e deixar ele voar. Eu não posso fazer com que os outros sejam dependentes meus, mas que as pessoas aprendam a caminhar. Então, por isso nós temos a obrigação de ajudar uns aos outros a caminhar, mas temos que ter um modelo. Quando a gente ajuda o irmão na caminhada espiritual, a gente ajuda com os olhos na cruz, com os olhos em Jesus, porque Ele é o nosso único modelo. Nenhum de nós na caminhada com Jesus será perfeito. Então, por isso que a correção tem que ter cuidado. Porque nenhum de nós vai atingir a perfeição. E cada um de nós que está seguindo Jesus está num tempo de caminhada. E a caminhada não é igual. Então nós temos que ter paciência uns com os outros, entender uns aos outros. Porque um começou quando nem tinha nascido, já estava consagrado. O outro está começando já no final, o outro já descobriu na adolescência, o outro descobriu na maturidade, o outro descobriu diante de uma dor. Cada um descobriu e começou a caminhada de uma forma. Então não estamos todos iguais. Mas nós temos um único modelo, porque nós reunimos para ser e imitar um só, Jesus. Ele que é o grande, Ele que é o grande mestre, Ele que nos conduz, Ele que nos mostra como é que a gente caminha. A gente tem que perguntar para Ele, Jesus, diante dessa situação, como é que o Senhor faria? Então, na hora de ajudar o outro, nós corremos dois riscos. O primeiro, que quem vai falar com o outro a sós, tem que ter uma coisa que chama humildade. Porque senão fica parecendo que eu sou a dona da verdade. E aí eu humilho o outro. E destruo o outro. Aí o outro vai receber aquilo mal. Ou o outro pode estar tão fechado para qualquer correção, que ele não tem, quem vai receber a correção tem que ser humilde, para poder falar, que bom que você me ajudou. Se essa pessoa estiver muito fechada, ela não recebe aquilo. Todas as duas formas exigem de nós uma coisa que se chama
maturidade na nossa caminhada. Entender que de perfeição nós não temos nada. E quem revela para mim aquilo como eu estou caminhando na minha vida espiritual é o outro, que fala, você poderia ter feito isso de uma outra forma, você não precisava ter falado desse jeito, você poderia ter feito de outro jeito. Se a gente tem uma caminhada com o Senhor, a gente vai falar, obrigado, por você ter me lembrado que eu estou fazendo as coisas de um jeito errado. Mas se a gente não tem a humildade, como é que nós fazemos? Nós vamos falar, quem é você para poder tentar me ensinar? Não é? E nós somos uma comunidade de irmãos, aonde o nosso grande objetivo, é imitar um só Jesus. E aonde a gente estiver nas nossas relações, dentro de casa, no trabalho, aonde a gente estiver, nós temos que revelar Jesus. O nosso comportamento tem que revelar a presença daquele que eu creio. Porque senão eu sou um contra-testemunho. Então, por isso que a comunidade se reúne em nome dele, para ser fortalecido. Porque a minha fé favorece a sua fé me favorece. Então, é o testemunho um do outro que dá força para o outro caminhar. Então, quando a gente se reúne em nome dele, não é onde a nossa força é renovada? Porque nós estamos na presença do Senhor. Então, se alguém conta alguma coisa, e se acontece alguma coisa com você na frente, você fala, mas eu já escutei uma situação semelhante. Se o outro caminhou desse jeito e Jesus esteve junto, vai estar também comigo. Então, nós caminhamos porque somos anjos de uma asa só. Precisamos do outro para voar. Um dia um me ajuda, outro dia eu ajudo o outro. Um dia o outro está mais derrubado, você fala, coragem. Nós vamos agora reunir em nome de Jesus. E Ele vai estar conosco. Vamos fazer uma oração e vamos chamar por Ele, falar, Jesus nos ajude. E Ele vai ouvir. Então, às vezes, naquele momento, quem está sofrendo não dá conta de fazer a oração. Mas você que está inteiro, pode dar. Porque se eu estou 2 cacos juntos, não vai fazer nada. Mas para ajudar o outro, tem que estar melhor. Então, Jesus fala, cuidado, porque às vezes a gente enxerga, Jesus fala, cuidado. Você está enxergando o cisco no olho do seu irmão, não está vendo a trave que está no seu. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muita humildade, de falar, sabe, Jesus, eu comecei uma caminhada, mas o meu irmão vai mostrar para mim como é que eu estou sendo nessa caminhada, aonde eu ainda não consegui captar aquilo que o Senhor faria. Então, nos ajude. Se a gente tomar mais consciência que Jesus é uma presença viva, eu tenho certeza que a gente vai querer se reunir mais vezes em nome dEle. Não necessariamente só aqui, mas aqui a gente aproveita demais a presença dEle. Numa missa, demais, porque encontramos com Ele vivo. Somos alimentados, nutridos, e podemos falar com Ele, Jesus, cura aquilo que nem eu tenho consciência que eu preciso curar. Cura em mim aquilo que não está bom. Mas pedir a Ele também, dentro de casa, se reúne marido e mulher, se reúne uma mãe com um filho, se reúne alguém para começar a rezar, saber que Ele está ali, vivo, conosco. E a gente apresenta as coisas para o Senhor. Fala, Jesus, eu queria tanto caminhar, mas eu não dei conta ainda. Eu ainda hoje não me comportei bem, eu ainda hoje não dei conta. Então, à noite, quando a gente for fazer a nossa análise do dia, pensa muito numa coisa. Pensa qual foi o sentimento que mais te conduziu naquele dia. O que foi que você mais pensou? O que foi que aquele pensamento, aonde aquele pensamento te levou? Aquele pensamento te oprimiu? O pensamento te trouxe inquietude? Aquele pensamento te trouxe paz? Apresenta para Jesus. Como é que você sabe que aquilo que você está pensando, sentindo é de Deus? Como é que você sabe? O que Ele tem que gerar em você? Paz. Se aquele sentimento que chegou no seu coração está te deixando inquieto, infeliz, desassossegado, é dele? Não é dele. Então a gente vai aprender uma coisa que São Paulo fala na primeira carta de Coríntios, ele fala assim, sede vigilantes e permanecei firmes na fé. Então a gente reza e vigia. Então a gente tem que pôr um porteiro no nosso coração e na nossa mente. E a hora que um pensamento chegar, você pergunta para ele, você é dos meus ou é contra? É igual aos amigos, você vai descobrindo rapidinho quem é amigo e quem é falso amigo. Não é? Rapidinho a gente passa a conhecer isso. Mas por isso que a gente tem que ir treinando isso na presença dele. Então, por isso que a gente vai aprendendo a rezar. Que coisa boa que é reunir 2. A gente não precisa de ser muitos.
Precisamos de ser pelo menos 2 diante dele. Mas precisamos de ter uma vida comprometida com Jesus. De verdade, transformar. E Jesus fala, vocês serão transformados pelas relações. Porque é a relação com o outro que vai me dando o norte. Falar, você ainda não está bom nisso, você ainda não está perdoando. Você ainda está ficando com raiva. Você ainda está ficando magoado. Você ainda não está conseguindo libertar seu coração das coisas. Então é o outro que vai me sinalizando como é que eu estou no caminho. O outro te pede uma coisa emprestada, você fala, mas eu vou te emprestar, você vai estragar. Mas isso é meu xodó. Mas isso... Então olha o apego. Aí o outro vai te mostrando, olha como é que você ainda está pegado. O outro fala assim, você está diante do seu irmão que está com uma necessidade financeira. Você fala, não, mas eu não posso te ajudar, que eu estou mais apertado que você. Então o amor de Deus nem chegou em nós. Compreendem? Então o outro vai te sinalizando como é que você está na caminhada. E é tão bom quando o outro fala, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. No seu lugar, Jesus não faria isso. Você fala, se ele é meu modelo, então tem que dar um jeito de melhorar. E é assim que Jesus vai nos transformando, sabe? Ele vai nos transformando. Um vai sendo vigia do outro. Um vai ajudando a acolher o outro. Um vai nos ajudando a traçar esse caminho, porque ele não é fácil. O caminho aonde eu preciso mostrar que eu permaneço e que eu pertenço a uma comunidade, que é a comunidade de irmãos. Então, se a gente está aqui reunido e somos irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Mesmo que a gente não seja irmão de sangue. Então, nós temos que sair da cultura da indiferença. Nós estamos vivendo a cultura da indiferença. E a cultura da indiferença, ela é assim, é o primor do egoísmo, né? É assim, depois de tudo bem lapidado. Qual que é o número 1 do egoísmo? A indiferença. Eu olho para o outro e não enxergo o outro. O problema é do outro que está com dor. A dor do outro não chega a mim. Qual que é a única dor que não dói? A do outro. Então, eu não sensibilizo com a cultura do outro. Então, as nossas relações vivem na superfície. O que você conhece daquele que você namora? O que você conhece daquele que você mora junto? O que você conhece daquele que você falou que vai casar com ele? Qual é o prato que ele ama? Qual o cheiro dele? O que você conhece? O que você conhece do seu filho? Que às vezes está deprimido, você nem percebeu. Vai tentar autoextermínio, você nem viu. O que você não está vendo? E às vezes a gente não está vendo. Então, às vezes, as nossas relações estão tão superficiais. Jesus falou, sai da relação da superfície e vai para a relação do encontro. É isso que ele deseja. Vocês são irmãos, nenhum melhor do que o outro. São todos imperfeitos, o único perfeito que nos conduz é Jesus. Então, ele é a nossa mira, nós temos que ficar de olho nele. Falar, o que ele falou, como é que ele fazia, vamos ler na palavra. A gente se alimenta disso e tenta fazer, pela graça. Não damos conta de fazer isso se não for pela graça. Porque a gente sozinho dá conta de quê? De nada, só de errar. Sozinho a gente só olha para o próprio umbigo. Mas é Jesus que vai nos dando a graça. Quando que ele vai fazendo isso? À medida que eu leio a palavra, que isso me transforma, e à medida que eu recebo a Eucaristia. Porque a hora que eu encontro com ele, ele fala, Jesus, viu que eu não dei conta de nenhum passo? Ele fala, me apresenta que eu trabalho. É assim que a gente vai vendo